Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a tia Efigênia e nós vamos começar mais uma aula do terceiro ano. Pessoal, hoje é 6 de agosto, quinta-feira. A nossa aula de hoje é de geografia. E vocês estão preparados? Pois vamos lá para a aula de hoje. O nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante que vocês precisam aprender. Nós vamos falar sobre o nosso país, o Brasil. Você já pensou aí na sua casa o tamanho do Brasil, a imensidão do território brasileiro? Como é? Quais são as suas partes? Quem será que mora em cada parte do Brasil? Como o Brasil é dividido? Tudo isso nós vamos discutir na aula de hoje de Geografia do terceiro ano. Só lembrando, terceiro ano, a partir de segunda-feira, vamos ter a nossa aula no Google Meet a partir de 1h. Pessoal, nós vamos começar a nossa aula hoje falando aqui, do nosso país. A tia Efigênia trouxe aqui a imagem do nosso Brasil. Esse mapa aqui, nas aulas anteriores, a tia já explicou para vocês que se chama planisférico, e agora nós vamos aprender mais sobre o nosso país, Brasil. Vamos agora explorar nosso planisférico. Agora aqui, você está vendo aqui, esse planisfério, ele é muito detalhado, porque ele mostra clima, os estados, as capitais, as regiões. Eu vou começar a localizar o nosso estado. Aqui laranja, o nosso estado, qual é, terceiro ano? Ceará, muito bem. E aqui, nossa capital, Fortaleza. Vamos aqui, perceba que o nosso estado, Ceará, fica próximo ao estado Piauí e ao estado Rio Grande do Norte. Todos esses estados fazem parte de uma região. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, os portugueses chegaram na Bahia, mas eles não tinham noção da imensidão do território. Por isso, a primeira divisão que o Brasil teve foi a divisão de território, chamado capitanias hereditárias. Eram vários terrenos que o rei de Portugal que doava para as pessoas ricas. Só que esse terreno, pessoal, só ficava em pedaços em alguns lugares. Por exemplo, o rei de Portugal nem sabia que existia Amazonas, ou Rondônia, ou Mato Grosso. Então, ele passou a dividir o território brasileiro em capitanias. Com o passar do tempo, o país Brasil foi redividido, já que as pessoas passaram a habitar no país e o país começou a ser habitado. O Brasil hoje, o nosso país Brasil, é o 5º maior país do mundo. O Brasil só perde extensão de tamanho, que o Brasil é o 5º lugar, ele só perde para a Rússia, Canadá e Estados Unidos. Devido a esse tamanho tão grande, o nosso país tem 26 estados e um Distrito Federal. Tia Efigênia, mas o que é um Distrito Federal? É um lugar especial onde os nossos governantes ficam lá, que se chama Brasília, e eles trabalham para governar o nosso país neste lugar. É tanta informação que eu até cansei. Vocês sabiam que o nome oficial do Brasil não é Brasil? O quê? Não sabiam? Pois vamos lá aprender o nome oficial do nosso país. República Federativa do Brasil. Esse nome grandão, enorme, é para explicar para os outros países que aqui no Brasil, quem decide os nossos governantes é o povo, através das eleições.
Então, não esqueça, o nome do nosso Brasil oficial é República Federativa do Brasil. Para facilitar a divisão do nosso território brasileiro, cada parte tem um estado importante. Em cada estado temos uma capital, que é onde fica a cidade mais importante, na capital, onde tem o comércio, os nossos governantes. Por exemplo, aqui no Ceará, qual seria a capital do Ceará? Eu tenho certeza que vocês aí em casa acertaram. A nossa capital é Fortaleza, a maior capital e desenvolvida do nosso estado do Ceará. Fortaleza hoje é a 5ª maior capital do Brasil inteiro, perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O presidente do Brasil, ele governa os 26 estados. Hoje, atualmente, o nosso presidente é Jair Bolsonaro. Mas sabe de uma coisa, terceiro ano? Deve ser muito difícil governar um país imenso, tão grande que é o Brasil. Já que o Brasil hoje tem 180, mais de 1.000 habitantes. 180 milhões de habitantes. Não dá nem para imaginar, quanta gente mora aqui no Brasil. Por isso é importante que cada estado tenha uma preparação para receber tanta gente assim. E é importante, terceiro ano, que cada estado está tentando ajudar a melhorar nessa pandemia a saúde para proteger o cidadão para que ninguém se contamine. Lembrando que aqui no nosso estado do Ceará, a máscara é obrigatória. Então, ao sair à rua, não deixe de cumprir com a lei. Falamos muito hoje do Brasil, que o Brasil, cada pessoa tem a sua cultura, o seu modo de falar, sua comida típica, sua dança. Mas o nosso Brasil é várias partes em um só. São 26 estados que têm a sua própria cultura. Por isso que é muito importante nós, brasileiros, valorizar a história e a geografia do nosso país. Esse assunto você vai encontrar na página 48 do seu livro de geografia. Leia com calma e chegou a hora do desafio. E no desafio de hoje, a tia Efigênia vai pedir que vocês o mapa do Brasil, esse aqui que a tia mostrou para vocês hoje, vocês vão reproduzir, está na página do livro de vocês de geografia, página 48. Fiquem atentos, não se esqueça de dividir os estados do Brasil, pintar de cores diferentes para diferenciar os 26 estados do Brasil. Não se esqueça de colocar o cabeçalho e a tia Efigênia vai querer ver a partir de segunda-feira na nossa live. Vamos lá, terceiro ano, agora é a hora da agenda do dia. Agenda de hoje, quinta-feira, 6 de agosto, aula de geografia, página 48, 49 e 50. Lembrando, a divisão territorial. Tchau, beijo da tia Efigênia, até a próxima aula.